Neste episódio do podcast Marketing para Idiotas. O vosso cliente prefere ChatGPT ou um chatbot no site? E continuamos em festa com o regresso do Frederico Carvalho. É uma semana de festa. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas eu, Miguel Rão Vieira, estou aqui com o Diogo Abrantes Silva. Alô. E com o Frederico Carvalho retornado. Olá. É o segundo dia na mesma semana em que ele volta. Já fizemos as apresentações ontem, por isso não vamos voltar a insistir no assunto, senão o Diogo diz que não entregamos valor. Já sabem, sigam-nos em www.marketingporidiotas.pt. Vão, subscrevam onde quer que nos estejam a ouvir e, acima de tudo, sejam felizes. Olha, e não manipulem ninguém. Depois do episódio que ouviram ontem, não sejam manipuladores, está bem? E agora vamos lá embora. Fred, tu esta semana o que é que nos trazes? Então, eu venho falar precisamente sobre... Esta semana não, desculpa Diogo, já percebi. Neste episódio, o que é que... Estou a gozar contigo, pá. Neste episódio, o que é que trazes? Venho falar sobre chatbots. Nós já tivemos... Estou a brincar, continua. Desculpa, não desisti. Tu é que é chato para ti, vais ter que dizer. Não vai nada cortar, vamos embora. Então vá. Nós trouxemos o tema do chatbot no episódio 316 e 199. É relevante, mas o contexto aqui é dizer o seguinte: eu dou aulas em duas pós-graduações ligadas ao marketing e inteligência artificial, e quando começo a explicar este tema da AI, a utilização prática da tecnologia, dou sempre como referência o chatbot, que é uma boa porta de entrada. E acho que é fácil de perceber porquê. Existe imensa oferta no mercado, a configuração inicial é relativamente simples e não é preciso compreender redes neuronais, modelos de linguagem XPTO ou qualquer outro acrónimo que faça uma pessoa questionar as suas escolhas profissionais. Bom, para uma empresa, instalar um chatbot parece uma decisão de gestão acessível. Coloca-se uma pequena janela no site, configura-se algumas respostas, liga-se a uma base de conhecimento e, em teoria, passa a existir atendimento 24 horas por dia. Fica a dica, não é? Em teoria. Em teoria. Agora, quando tiverem possibilidade, se quiserem fazer pausa, eu sugeria 3 passos. Passo 1, abrir a Google. Passo 2, escrever na barra de pesquisa DPD chatbot. Passo... Já está? Quer que eu faça pausa? Eu estou a fazê-lo, já diz aí, chatbot, ok. E o passo 3? Não, DPD, tens que escrever DPD chatbot. Certo. E o passo 3 é clicar na secção de notícias. Então, Miguel, se fizeste os passos, o que é que aparece em primeiro lugar? Epá, chatbot é suspenso depois de criticar a própria empresa de entregas, clientes e outros bots. É lenta e inútil. Está à espera de uma encomenda entregue pela DPD. Falo com a Maria para saber onde se encontra. Afinal, ela chama-se Maria. Bom, Ok. A primeira notícia, e depois as subsequentes, é precisamente uma explicação de que, ok, instalar até pode ser fácil, mas se não houver processos e um conjunto de planeamento, pode acontecer que de repente temos relações públicas negativas, como é o caso de uma notícia que não abona a favor da marca. Mas voltando à explicação, todos conhecemos a experiência de um chatbot. Abre-se um pequeno círculo no canto inferior direito e escreve-se: quer alterar a morada da minha encomenda. O chatbot responde: posso ajudar com horários, devoluções ou pagamentos? Com essa voz. Tentamos novamente, recebemos um link. Ao terceiro esforço, surge a opção mais desejada de toda a experiência digital, que é, se existir, atenção, falar com o assistente humano. Certo, nem sempre existe. Nem sempre existe. É E a maior parte das reclamações que eu tenho nas minhas aulas é precisamente marcas que posso citar aqui, mas depois perdemos patrocínios. Que para não... lá da DPD, não é? Exatamente, que não têm essa opção de falar com o assistente humano, que é uma quebra brutal de confiança. Ora bem, aqui o problema é que muitas marcas decidem chamar-lhe isto chatbot. E agora, pegando aqui num estudo que saiu recentemente, uma pesquisa da Gartner, realizada junto de 3.500 clientes B2B e B2C, concluiu que as pessoas têm 3 vezes mais probabilidade de recorrer a uma ferramenta externa de IA generativa, tipo um chatbot da Vita, do que no chatbot que está à sua frente da própria marca no site quando precisam de apoio ao cliente. E esta é uma reflexão interessante, porque o uso destas ferramentas duplicou no último ano, mas a utilização de chatbots disponibilizado pelas empresas não registrou qualquer crescimento estatisticamente desde 2022. Isto acho que tem que merecer aqui uma atenção dos nossos profissionais de marketing, da nossa comunidade, qualquer responsável de gestão, não porque os clientes tenham deixado de querer ajuda, pelo contrário, continuam a querer respostas, decisões, sobretudo resolução, mas é a expectativa sobre a qualidade da interação. Eu tenho uma reflexão e uma pergunta, mas primeiro com a reflexão, que é: quando as pessoas chegam ao site da marca e encontram um chatbot, tipicamente reconhecem 4 interações. Ou um chatbot tem 5 palavras-chave e pronto, e anda ali à volta daquilo.
neste caso, voltando à Gartner, há 2 áreas que eles sugerem que os chatbots das marcas estão a falhar. 1, a ação. 2, a apresentação. Em relação à ação, que é mais importante, muitos chatbots respondem, mas não resolvem nada. Exemplo, explicar como alterar uma reserva, mas depois não alteram. Indicar onde é que pode acompanhar a encomenda, mas não mostra o estado da encomenda ou onde é que eu posso ver a informação. Certo. Encaminha o cliente para uma outra página, mas depois obrigam todo o sistema a criar de novo. Em resumo, para a gestão, isto aqui é um problema de eficiência. Esta reflexão que eu faço é precisamente também pensar no marketing, que é a experiência da marca. Aproximar-me do final para o nosso painel de debate. Aqui o que acontece é que o chatbot tem acesso a sistemas, ou pode ter acesso a sistemas, pode ter acesso aos dados, à operação, mas continua muitas vezes limitado a funcionar como fosse um folheto interativo. Pronto, vai umas respostas, se é que não funciona como uma telechamada, que é clique 1, clique 2, clique 3. Há muitos chatbots que fazem isso, que é horrível. Ou então aqueles, eu perco a cabeça com estes, que é aparece um chatbot que diz assim: então vá, para começarmos aqui, meta aqui o seu e-mail. Tu metes o mail, de momento não está ninguém disponível, e fogo, estou a ver a ideia. Certo. Eu passo-me, isso é tipo anos 90, mas acontece, né? Mas pronto, desculpa, Fred. Já perceberam qual é que vai ser o tema deste pequeno episódio? E deixando já aqui a abertura para a segunda grande área que a Gartner identifica em relação às falhas das empresas nos chatbots, que refere-se à apresentação. E então deixo aqui a pergunta, que é a seguinte: será que aquele pequeno balão no canto inferior direito ainda corresponde à forma como as pessoas querem interagir com uma marca? Ou seja, estamos simplesmente a acrescentar inteligência artificial a uma experiência antiga, sem repensar o percurso? O que é que vocês acham? Posso começar eu primeiro desta vez? Força. Então, olha, eu acho que a ideia da adoção dos chatbots é fácil, não é? Porque isto é fácil de perceber pelo utilizador, com a experiência toda que tiveram com o ChatGPT. É fácil de perceber. Hoje em dia a ideia de um chatbot pela empresa também é fácil, porque existe aquela promessa de que mete aqui a tua base de conteúdos, ele vai responder tendo em consideração esta base de conteúdos, por isso estás seguro. Existe aquela ideia de falsa segurança, que é tipo, como tens aqui estes documentos, ele responde com base nestes. Bom, já estás a assumir que ele já fez esse passo importante. Sim, não é? mas ele vai responder sempre de forma segura e tal. É assim, eu acho que nós temos de diferenciar aqui uma coisa que acontece bastante e aconteceu desde sempre, tanto com o Google, com o ChatGPT e tal, e agora está a acontecer com os chatbots das empresas, que é, existem imensos testes manipuladores, ok? Que não têm contraditório nenhum e nem vem o contexto todo. Como por exemplo, só para como por exemplo, tu podes estar ali meia hora a falar com o chatbot da DPD e depois só vais copiar as últimas 3 respostas dele e 3 perguntas tuas. Ou seja, estás ali meia hora a dar-lhe contexto e a treiná-lo para dizer aquilo que tu queres que ele diga, e no final, quando ele finalmente diz aquilo que tu queres que diga, fazes o print screen e vais para os jornais. Pronto. Estás a dizer tipo esta questão tipo do... Existe manipulação nesse sentido. Ok. Não estou a dizer que eles não deem erros, porque eu já vi. Estavas a ganhar o cliente, estás a perceber? Não, eu estou a dizer eu acho que o patrocínio, vá. Não, sim, força. Ouçam, nem é. Eu estou a falar de chatbots, não são desenvolvidos por mim. Mas, não, a gente percebeu isso. Claro, mas aqueles desenvolvidos por ti não dão erros. Eu estou a defender também os developers dos outros. Quem quer que tenha feito o chatbot da DPD, isso acontece porque há ali pessoas a manipular, e às vezes o print screen não quer dizer nada, porque eu chego aqui ao meu editor, o inspector ou uma coisa qualquer no Chrome e altero o que o chatbot disse e acabou. Sim. Altero, meto lá outra coisa qualquer e depois tipo meto uns sprints, meto no X, meto onde quer que seja, e a malta toda mas diz. Mas há mais casos, atenção. Eu sei, mas também existem redes inteiras de pessoas que têm agendas. Sim, existem esses casos também. Vá. Bora. Mas pronto, não me despaches, eu tenho o meu tempo de antena, eu não vou falar do teu tempo ponto, de antena. Não é esse o ponto, estou só a dizer que já percebemos. Podes avançar. Vai parar o tempo? Para aí o contador. Agora é assim, também existem soluções sem qualidade nenhuma. Eu tenho apanhado com cada uma, que às vezes, por exemplo, eu já tive um cliente, eu tenho uma solução muito fixe, é uma solução, que é uma espécie de um CRM. Agora te viste que eu vejo aqui. Agora que é o pitch. Agora que é o pitch. É? Um CRM com inteligência artificial e tal. E apanhei um cliente que disse: mas como vocês ainda estão a testar muita solução, eu quero aqui uma solução mais evoluída e tal, porque os tipos que tinham feito aquilo tinham uma página espetacular. E de repente voltou agora, curiosamente há 3 semanas atrás, em que me diz: Miguel, nós experimentámos aquilo e afinal aquilo não é nada bom, porque aquilo tem este erro, aquele problema. Eu acho que neste momento existe uma quantidade enorme de pessoas a desenvolver soluções, ok? Não só para clientes finais, mas para clientes empresariais, B2B, que como são, têm boas capacidades de comunicação e tal, chegam lá, desenvolvem soluções em vibe coding feitas assim um bocado às 3 pancadas. Não é que o vibe coding não seja extremamente poderoso, e eu estou
tudo o que faço agora é com vibe coding, ok? Mas tem de haver algum pensamento estratégico por trás das coisas e algum conhecimento de infraestrutura, da forma com que as coisas são feitas, ok? Então, há muitas soluções muito mal feitas que estão a ser aplicadas, que são vendidas às empresas, e depois as empresas metem aquilo em prática e depois percebe-se que aquilo é uma asneira enorme. Então, mas vamos aprofundar esse aprofundar. Porquê? Porquê que está mal feito? Porque é o seguinte: fazer tecnicamente um chatbot não é difícil. Realmente com vibe coding tu fazes tecnicamente um chatbot, que é tipo, ok, crias o widget, crias uma base, aquilo faz uma ligação a uma OpenAI, a um Claude, a uma coisa qualquer, acrescentas ali uma base de conhecimento e tal, e a coisa fica mais ou menos a funcionar sem erros técnicos. Não há erros técnicos, não há um erro de JavaScript que está ali a disparar por tudo e por nada. O problema é que fazeres um chatbot como deve ser, tu tens de ter uma base de conhecimento e base de dados. Os dados é que interessam para fazer um chatbot como deve ser. É o contexto do prompt, não é um prompt qualquer. Não é tipo a dizer o prompt de um chatbot bom para um site, não é? És um assistente de não sei quê e a tua coisa é ajudar os utilizadores. Utiliza esta base de dados ou isto coisa para falares. Não, tu tens que criar uma data de regras. Aquilo tem de haver ali um processo em que tu se calhar estás tipo 3 semanas a testar aquilo à exaustão e há um processo que é feito. Eu, por exemplo, o que eu costumo fazer com os meus clientes é o seguinte: temos o chatbot, temos as coisas todas a funcionar e depois vamos pedir a um LLM qualquer, escreve-me aí 500 perguntas que tentem enganar isto. E ele está ali a inventar e tu fazes testes exaustivos até aquilo realmente ter proteção. Existem coisas a nível de infraestrutura de um chatbot que têm de ser respeitadas, que é, antes de ir ao teu chatbot ou ao teu cérebro principal, tens uma filtragem antes, que é, se este conteúdo parecer enganador ou persuasivo ou tentar uma prompt injection, nem vai ao chatbot principal, não há resposta. Ou dá uma resposta a dizer de momento qualquer coisa. Depois de sair uma resposta do central, ainda vai a outro filtro antes de sair para o utilizador, que é, se esta resposta não parecer alinhada com estes valores da marca e de repente tens ali uma infraestrutura de valores da marca, ou seja, isto é muito mais difícil. Não é que seja difícil, mas tem muito mais estratégia do que se lhe diga. Não é criar um chatbot, ligar ali uns quantos PDFs e dizer, isto está pronto para ir ao público. E parece-me a mim, não sei se estou errado, mas no teu contexto tu estás só na primeira camada, porque o ponto do artigo era isso. Estava a pensar no mesmo. Sim, o chatbot encaminha educadamente para outro sítio, ele não resolve nada. Eu vou lá a seguir, ok? Isto para dizer o quê? Há bocado estávamos a falar em off. Eu fiz um chatbot para uma grande telecom internacional, unicórnio, ok? E aquilo foi feito e por ter havido um processo de compliance tão complicado do lado deles, aprendi bué sobre esta matéria, ok? Porque aquilo é um processo complicado e não sei o quê, e realmente tu tens de seguir imensos padrões que eu não vejo chatbots a serem utilizados, ou pelo menos chatbots que dão respostas disparatadas, tão disparatadas, é porque não estão a seguir essas coisas. Agora, outra coisa, eu acho que é importante, nós temos aqui um problema neste momento de literacia, de inteligência artificial, que é o seguinte: um chatbot não é um agente. Um chatbot responde a perguntas. Pergunta, ele dá-te uma resposta. Um agente é parecido com um chatbot porque pode ter uma interface estilo chatbot de eu faço uma pergunta, dou um comando, e ele sim depois utiliza ferramentas que interagem com o mundo real e fazem ações. Por exemplo, se eu vou lá, tu estavas a dizer um chatbot que mostra como é que se fazem reservas. Isso é um chatbot. Um widget de chat em que eu vou lá e digo, gostava de fazer aqui uma reserva e não sei o que. Ele diz, olha, podes fazer a reserva aqui ou eu posso tratar disso por ti. Já passámos para um agente. Já não é um chatbot. Chatbot. Conversa. Mas isso é uma nomenclatura interna. Porque para o cliente normal não lhe vai chamar falo. É o agente. Não. Ele quer a solução, chama-se o chatbot, o agente. A questão aqui é o cliente da empresa. O cliente da empresa pode ter comprado um chatbot ou comprou um agente de reservas. Então tu estás a dizer, atenção, quando forem contratar, ou que estão a comprar, porque muitas vezes estão a comprar coisas que não são que estão erradas. Mas fazer um agente também é complexo, não é? Fazer um agente também é complexo, porque um agente tem de mexer com mais coisas, ainda acrescentas aqui camadas de complexidade por cima. Muito mais. Exato, se chatbot é nível 1, o agente é o nível 2, não é? Portanto, claramente é um nível mais complexo. E depois depende do contexto do agente, porque há um agente. E a segurança do agente. Que há um agente importante. Sim, há um agente que pode ser simplesmente um agente de reservas, que é dá-me aí os teus dados, eu vejo a disponibilidade e faço-te a reserva. Mas pode haver um agente que é um agente para resolver problemas, que é eu tanto posso fazer reservas
como posso cancelar reservas, como posso alterar-te o quarto, como posso alterar a tipologia do quarto, etc. Fazer refund. Mas por exemplo, porque não? Agora, porque não? Responde-me tu, diz-me lá. Porque fazer refund pode ser complexo? Eu acho que não tem a ver com complexidade, tem a ver com o seguinte. E há uma coisa. Vou dizer, deixa-me responder. E é o que eu vejo cada vez mais. Quanto mais estudo sobre este tema, mais chego a esta conclusão, que é: não tentem fazer agentes para tudo, é um agente para cada coisa. Ou seja, há um agente de reservas, pode funcionar muito bem e é relativamente simples de fazer. Um agente de refunds também é simples de fazer, que é, a partir do momento em que há um agente que lhe diz, ok, isto realmente tem de ir para um processo de refund, o cliente tem razão, o outro agente só trata desse pequena parte do processo. E aí é difícil ele enganar-se porque recebe aquilo, percebes? Depende tudo da forma com que isto é feito. E Diogo, estás-te a rir, mas isto não é uma solução que eu vou-te dizer porque é que eu me estou a rir. Está bem, mas eu vou dizer a seguir. Mas isto não pode ser uma coisa que seja feita às 3 pancadas. Tecnicamente é fácil e é rápido, nós montamos uma coisa destas e daqui a 1 hora isto está feito com os tweaks. Mas não, o processo demora mais tempo hoje em dia, o processo de fine-tuning destas soluções, do que criar as soluções. E acho que aí é que está o maior erro e que faz com que às vezes os chatbots, os agentes, etc., façam coisas disparatadas. É que não houve um processo a seguir. Se calhar nós passamos um dia a construir a solução, 20 ou 30 dias a testá-la ao limite. Não é testar, tipo, experimentar nos use cases, é ao limite, se possível, até meter outra gente só a tentar dar cabo daquele. Mas é isso, é o que se tem de ser feito, não é? Sim. Mas sim, eu sei que queres responder ao tema Miguel, mas deixa-me só deixar aqui uma pimentazinha, que é: mas como é que tu interpretas que as pessoas com AI preferem ir ao ChatGPT do que ter o chatbot à sua frente a responder? Tem a ver com a qualidade. Cada marca. Pois, a qualidade e a confiança, diria eu, das pessoas nas respostas do ChatGPT. Mas deixa-me responder aqui a esta questão do porque é que as pessoas... Eu acho que isto é importante que tu tocaste, que é a passagem do nível 1 para o nível 2, não é? Do chat que dá informação versus o chat /agente que faz as coisas, não é? Eu digo-te porque é que o chat /agente que faz as coisas é mais difícil de implementar, não é? Não só uma questão técnica, não é? Mas também porque estás a dar a capacidade a um agente, a um sistema que pode alucinar, que sim, pode alucinar, não é? Para fazer refunds fictícios, por exemplo, fazer refunds que não devem merecer. Portanto, o nível de risco, quando se passa para o nível 2, não é? Para este nível de agente, aumenta exponencialmente. Okay? Sem dúvida, portanto, mas... o nível de risco, quando o chatbot dá informação, é muito baixo. Mas sabes o outro? Sabes o que é que eu diria a nível de infraestrutura, como é que isso funcionaria? O agente de refund não está disponível para interação direta com o público. Não está. É um agente que é chamado num processo secundário. Certo. Mas se nesse processo, o processo primário, o agente alucinar, o processo secundário vai fazer um refund que se calhar pode ser inválido ou pode ser... claro. Ou seja, por isso é que há uma expressão que é o human in the loop, que é tipo, metes um humano a autorizar ou não. Certo. Pronto. O meu ponto é este, que é, eu acho que isto é importante perceber porque é que não se passa agora, pelo menos por agora, não é? Que é a literacia sobre estes sistemas, a forma, o avanço destes sistemas, não é? Neste momento é o risco de passar de nível 1 para nível 2, não é? Para este nível agentic, é bastante grande para as empresas. Eu diria que essa é uma das razões pela qual a implementação está muito mais neste nível, neste momento, de gestão de informação, e eu dou-te a informação que tu queres, não é? Do que o outro. Agora, eu tenho uma questão para vocês, que é, se um site de uma pequena e média empresa não tem chatbot, ok? Vocês preferem que ele tenha um chatbot com inteligência artificial, que só vai vos dar informação, ou preferem que ele não tenha chatbot de todo e vocês tenham que comunicar por e-mail? Bom, eu acho também, do ponto de vista de chatbot, vou só introduzir aqui uma camada que é qual é a tecnologia que vamos aqui implementar, porque o Miguel tocou aqui no tema do vibe coding, mas o que não faltam são sistemas já prontos, o livechat.com, o Zendesk, talvez os dois mais famosos, em que tem uma estrutura de base em que tu ali segues a tal, no caso o Miguel usou o exemplo do compliance, ali segues um fluxo que ele já tem patronizado, género. Ele pode ir para o ar, mas tu vais vendo. Nível 1, não é? Exato, portanto, checklist. E a pessoa vai vendo. Mas o que é que tu preferias? Tu preferias interagir com o... Isto leva-me precisamente à tua resposta, que diz. Estas ferramentas ensinam, digamos, é uma espécie de tutorial para tu fazeres a implementação. E eu acho que, na minha visão, até te vou dar uma resposta muito rápida, no ponto de vista prático. Como consumidor. Como consumidor, eu defendo que sim. Isso. Aliás, eu nas minhas aulas... ter um chatbot. Nas minhas aulas tenho uma checklist que é quais são as prioridades para uma marca ter online. E a terceira é ter lá um chatbot. A questão é só, o exemplo que eu vou dar, mesmo pode ser pode ter aqui um contraditório, mas o exemplo é
muito simples. Quando nós entramos dentro de um centro comercial, um funcionário com o mínimo de formação, quando mete o pé dentro da loja, ele diz-me assim: boa tarde, posso ajudar? Este é o mínimo. Portanto, a mesma coisa acontece mais ou menos dentro do site, que é, eu já tive um trabalho, ou paguei alguém para ter fazer tráfego pago para lá meter o site, para meter lá alguém. Assim que ele lá está, eu não preciso que o sistema abra logo uma janela a interromper a minha experiência. Mas pode estar pré-determinado, passado 5 segundos, ele abrir uma página e dizer: posso ajudar? Porque é precisamente o que eu quero, é que, será que eu sou o sistema que lá está de suporte ao cliente vai facilitar, vai, digamos assim, conduzir o cliente para uma melhor oferta de serviço? Essa é que é a ideia. Agora, há aqui um ponto que é: a distinção não é se tem AI ou não. A distinção é: a tecnologia de chatbot faz sentido? Essa é a primeira pergunta. Então aí dividimos em 3. Opção A, 100% humano. Conheço marcas que querem só 100% humano. Claro, com posicionamento, o argumento de humanização da experiência. Opção B, um conjunto de padrões determinísticos, que é, não tem AI, mas em função de um conjunto de regras, que é mais ou menos o que acontece no telefone, que é, tem balões, a 60 clientes, portanto, são padrões determinísticos, não tem AI. E depois tem o terceiro, que é este, que era a AI, além dos padrões determinísticos, tem regras, tem também inteligência artificial. Eu incluí um quarto aí, que eu acho que é neste momento aquilo que funciona melhor, que é o chatbot de triagem, ou seja, tem AI para triagem, não é? E depois tens, é um híbrido, não é? E depois tens o humano para resolução, para a parte agentic, estás a ver? Que pode resolver aquele problema. E eu acho que essa neste momento, no presente momento em que nos encontramos, não é? Hoje, à data de dia 14 de 7 de 2020, convém dizer, né? Não é? Exatamente, não é? Eu acho que neste momento o híbrido é o que vale a pena. Certo, mas só para comentar que os 3 caminhos, na verdade, sem querer, são os 3 que eu disse. Depois, em cima disso, podemos fazer cruzamentos. Cruzamento com regras feministas, cruzamento com regras com AI. Sim. Podemos fazer os cruzamentos, os tais híbridos que nós estamos a falar. Sim. Concordo. Aliás, eu digo várias vezes que eu discordo 100% de chatbots 100% automáticos. Vai sempre dar asneira. A não ser que tenha, como o Miguel disse há bocadinho, um volume brutal de interações e que a pessoa pensa assim: bom, todas as regras foram padronizadas, que é já difícil, mas pronto, todo o comportamento humano foi padronizado, então aí já podemos deixar reparem, eu acho que quando há esta inteligência artificial, e também quero ouvir a tua resposta, Miguel, desculpa, mas reparem, eu acredito que o chatbot do McDonald's, que tinha inteligência artificial e que dava para nós programarmos e dava para fazer N coisas, eu não duvido que aquele chatbot tenha sido testado 3 milhões de vezes antes de ir para o ar, não é? Estamos a falar da McDonald's, em princípio, não foi a PME da esquina que fez aquele chatbot. Sim, pagou uma agência brutal para fazer aquilo. Portanto, e mesmo assim pode dar erro, não é? Portanto, mas desculpa, Miguel, tu dizias que preferias ter um chatbot ou não? Eu há um ano e tal atrás, 2 anos, tive uma conversa com o Rui Nunes, que já foi convidado aqui no podcast da Xmail-X ou Sendermail, ou o que é que é? Sendexmail, acho. Sendexmail, exato. E tivemos uma conversa que foi super interessante e ele te trazia um estudo qualquer que tinham feito, que era: tu preferes ser atendido já, fazer a pergunta à pessoa no início de uma conversa, preferes ser atendido já por um agente de inteligência artificial ou esperares 15 ou 20 minutos por um humano? E a maior parte das pessoas dizem já, para ver o que é que dá. E eu acho que a regra de ouro neste momento tem de haver um escape fácil, que é: eu estou aqui a ter uma conversa com o chatbot e percebo, este gajo não me vai conseguir ajudar, quero falar com um humano, e aquilo tem de parar logo a conversa. Eu, por exemplo, eu uso os serviços da HostGator e do HostWinds, uma data deles. Mas pronto, a coisa mais frustrante é quando eu estou a ter um problema qualquer com um servidor qualquer de um cliente ou uma coisa qualquer, e eu de repente preciso de ajuda imediata porque tenho campanhas a correr, não as quero parar e tal, e de repente começo a falar com o chatbot. Eu já me começo logo tipo: quer falar com o humano, quer falar com o humano, quer falar com o humano. Ele ainda está a fazer um processo de triagem que eu já sei que não vai dar em nada. Ctrl-C, Ctrl-V. Exato, quero falar com o humano, quero falar com o humano. Ou seja, eu acho que tem de ser fácil, mas agora, como em tudo, depende do use case, não é? Uma coisa eu sei: ter um chat num site funciona bem, sempre funcionou bem. Pode ser um humano ou não, isso depois já depende da qualidade do atendimento. Mas ajuda. Já há mais de 10 anos ou 11 anos, eu lembro na altura que eu estava na indústria do fitness, era quando tínhamos uma landing page para converter uma promoção qualquer a uma oferta, havia muita gente que preenchia o formulário, mas muita gente ia falar ao agente. Na altura nós usávamos o live chatting, ou o que era com pessoas a responderem, não é? Live chatting, que agora é livechat.com.
Claro, sim, exatamente. mesmo, Live mesmo. chat, pronto. Sim, era o mais famoso, é dos. Sim, e eles tinham a possibilidade ali, tipo, pá, está um agente tipo, que está ali a responder a coisas. Yeah. E eu sei que as pessoas gostam de respostas instantâneas e imediatas e com um contexto muito bom. Se um chatbot é capaz de fazer isso ou não, agora depende, não é? Da qualidade. E o problema também depende dos modelos, porque modelos muito bons são mais lentos. Então a malta, como também não quer gastar tanto dinheiro e tal, e quer velocidade, mete modelos mais baixos. Uma técnica que eu agora tenho estado a ver e tem surgido agora, principalmente quando surgiram os novos modelos do Ops, o Fable e o GPT, agora o 5.6 da OpenAI, é a seguinte: é começarem, não sei se vocês já ouviram esta, interligação entre modelos. Que é o quê? Tu metes o modelo mais fraco a executar, o modelo mais forte só a confirmar se o trabalho foi bem feito, ok? Porquê? Não gastas processamento num modelo muito forte a processar aquilo tudo. Esse pode até fazer um plano que dá um modelo mais fraco para executar e depois outra vez um modelo mais forte, que é muito mais caro, que é 5 ou 6 vezes mais caro, a verificar se o trabalho foi bem feito. Não se gasta mais a corrigir? Não. Tipo, a ideia, isto agora depende da técnica e dos tweets que fazem. Eu, se não estou em erro, que estás a referir, acho que pelo menos saiu uma notícia da Claude, que foi a Claude mesmo a partilhar que e fizeram testes sobre o consumo de tokens, onde eles têm o Fable 5 a fazer a questão e a meter agentes a trabalhar para ele. Exatamente. Os agentes respondem e ele só corrige as coisas do que os agentes fizeram. Portanto, ele faz o prompt inicial para os agentes, não é? Sim. E depois corrige só. no geral. E aparentemente, assim, O trabalho sai com a mesma qualidade de resolução, mas com muito menos tokens gastos. É tipo, pronto, é uma tendência que agora acho que vai acho que começar não é a menos acontecer. tokens gastos, mas é menos custo. Essa é a Whatever. coisa. Não, sim, exatamente, porque o token não é uma variável boa, é tipo o custo total daquilo. Então o que é que acontece? Eu acho que nós estamos a chegar a uma fase em que nós temos de trocar velocidade por qualidade de resposta. E este trade-off existe sempre. Eu acho que nós com a inteligência artificial estamos numa fase em que é aquele triângulo que havia, tipo, se é rápido e é barato, não vai ser bom, lembram-se? Agora, existe uma coisa qualquer de inteligência artificial nos chatbots, nos agentes, etc., que é a mesma coisa, que é, para ser muito bom, não vai ser rápido, nem vai ser barato o tempo da resposta. Porquê? Nós gostamos de um chatbot que chegamos lá, escrevemos e recebemos a resposta no segundo a seguir, mas aquilo para receber nós quando vamos ao chat GPT, então no Claude, quando nós vamos ao Claude, eu às vezes não gosto muito de usar o Claude porque o Claude demora muito tempo a responder às coisas, não é? Parece que está ali a mastigar muito, e é um bocado isso que acontece. Ou seja, nós estamos numa fase de tecnologia espetacular, estamos a descobrir, estamos a inventar, etc. O que eu diria que neste momento é super essencial para que não aconteça aquilo que tu disseste que aconteceu com os outros, é escolher parceiros de confiança e de qualidade. Que acho que neste momento Contactos, Miguel Javier. Não estou a dizer que sejam os meus contactos, mas acho que é realmente importante. Não é meter uma solução rapidamente no ar. A solução tem de ser testada até a exaustão. Não há hipótese. Enquanto não for testada, vão haver problemas e vai acontecer estes casos. Fred, queres dizer alguma coisa às pessoas? Bom, caríssimos ouvintes, subscrevam o podcast nas plataformas habituais e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio no podcast. Vão a w.martinporidiotas.pt. Exatamente. E regressamos na próxima semana com a minha leitura mais treinada para explicar que vocês podem também visitar o nosso site em marketingporidiotas.pt. Tchau. Por idiotas.